Hebreus, quando ele falou assim: a fé é o fundamento da esperança daquilo que não se vê. Amém? Isso é uma verdade absoluta para nós. Mas também lá em Hebreus vai nos dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha bem para quem está do seu lado e fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. No mesmo livro de Hebreus, lá no versículo 6 que diz isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa o que os procuram. Deus não reúne um povo à toa. Se você aqui entrou, você terá uma grande recompensa. Além das bênçãos gratuitas, a grande recompensa que Deus quer te dar é que você terá uma vida nova. Eu não sei como você andou há 40 minutos atrás, antes de começar o grupo, mas eu quero te dizer que ao sair daqui, é uma vida nova que Cristo quer para você. Amém? Você que entrou aqui com uma dor muito forte do seu lado direito, próximo à nuca aqui, devido a algumas preocupações que você passou nos últimos dias, o Senhor está te dizendo: acalma o seu coração que eu estou no controle. O Senhor tocava muito forte nessa região, então você que sentiu isso, devido a grandes preocupações que você passou, o Senhor está te dizendo: acalma o seu coração, eu estou no controle, amém? Como o irmão disse, eu me chamo Fabiano, tenho 44 anos, sou lá do Jaraguá, mas participo no Morro Doce porque eu conheci Jesus lá no Morro Doce, no ano de 1999, finalzinho ali virando 2000, olha só que lindo isso. Então 24 anos atrás eu conheci o Senhor. Foi o bug do milênio, foi o bug da minha vida, onde tudo mudou. Então de uma pessoa totalmente mundana, totalmente avessa ao Senhor, eu encontrei ainda quando jovem, já estava noivo, e o Senhor fez ali uma transformação na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, aquela minha noiva se tornou minha esposa. E por ela, nesse fruto, veio 2 filhos maravilhosos. Um com 20 anos, que é o Mateus. E outra é a Maria Clara, com 2 aninhos. Olha que bênção, né? Foi uma promessa tão lá atrás. Mas eu quero te dizer assim, o Senhor cumpre o que promete, viu? Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem tampouco para nos enganar, mas Ele vai cumprir o que Ele nos prometeu. Guarda isso no seu coração. E hoje a minha família toda, graças a Deus, faz parte da obra do Senhor. Nós servimos juntos. E hoje eu vim partilhar com vocês vida nova pela fé. Lá no livro de Romanos vai dizer assim que a fé, ela vem pelo ouvir da pregação. Sempre que nós ouvimos a pregação, sempre que nós ouvimos a homilia, nós estamos alimentando a nossa fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus, levante a sua mão aí e fala: eu quero agradar a Deus. Tem certeza disso? Está decidido por isso? Não vai voltar atrás? Posso perguntar? Olha, irmãos, essa não é a pergunta do milhão, mas pode te dar a salvação. Mas não volte para trás. Finado Padre Jonas cantava: não dá mais para voltar. Não dá mais para negar também. O mar é Deus e o barco sou eu. Quando nós entramos, irmãos, é para frente. Fala para quem está do seu lado assim: você não é caranguejo. Entendeu? Para frente. Para frente. É para frente, irmãos. A fé é uma força que é capaz de mudar a nossa vida, irmãos. E quando o irmão me passou essa palavra, né, de
vida nova pela fé. No meu coração, na hora, me veio um homem que todos nós conhecemos a sua história. O pai da fé. Abrão, que se tornou Abraão. E aí, se você tiver com a Bíblia aí, pega lá no capítulo 17, versículo 1. Quem não trouxe a Bíblia, faça um propósito com você mesmo. Fala assim, ó, semana que vem eu vou trazer a Bíblia. Gênesis 17, 1. Lá no início. Gênesis 17, 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, me ajuda. Amém? Então vamos lá, diz assim, ó, Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamará mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, e farei de ti nascer nações, e terás reis por descendência. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Quando o irmão aqui rezava pela família, Deus está provando aquilo que ele disse, da tua posteridade. Aqueles que ainda não vieram serão de Deus. Porque o Senhor faz uma aliança com você. Ele muda a história daquele homem de 99 anos para uma nova realidade. Ele passa de ser um homem que era íntegro, mas que Deus queria fazer dele o pai de uma grande multidão, de um povo infinito, diz o Senhor. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos deliciamos em Deus, nós nos colocamos também a Deus uma folha em branco e diz: Senhor, escreva a minha nova história. Mas o mais interessante, irmãos, que eu quero trazer para vocês nesta noite é que não é necessário nós sermos perfeitos. Tem alguém aqui que já é santo? Levanta a mão aí. Não? Quem aqui pecou hoje 7 vezes? Só 7, porque a Bíblia diz assim que o justo peca 7 vezes ao dia. Alguém aqui pecou só 7 vezes? Se pecou, se segura, porque falta poucas horas para acabar o dia. Aí você cumpre a meta de hoje, né? Todo mundo pecou mais? Não é possível. Ainda bem que nós estamos na religião certa, né? Vinde a mim, vós todos. Eu vim para os pecadores, né? Não vim para os santos, não é assim? Mas sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Mas o Senhor nos chamou o quê? Não perfeitos. Mas assim como fez na vida de Abrão e depois Abraão, ele foi aperfeiçoando a sua vida. Entende? A partir do momento em que Abraão deu um passo com o Senhor, quando ele diz ali, que ele se prostra com o chão, ele está dizendo assim: Senhor, a minha vida agora é sua. Então Deus diz assim: então eu faço uma aliança com você. E aí Abraão começa a escutar a voz do Senhor em todos os dias de sua vida, ao ponto de uma grande provação, quando o Senhor pede a Abraão para que ele prove a sua fé, levando o seu filho Isaque em sacrifício. E veja, há um diálogo ali em que Isaque pergunta para o pai: mas, pai, aonde está a oferta? Imagina Abraão com o coração apertado, levando o seu filho ali para um sacrifício,
E aquele que seria sacrificado pergunta: pai, mas onde está a oferta? Abraão olha para ele, inspirado por Deus, e diz que aquele monte se chama até hoje Javé Jireh, e diz o quê? Deus proverá. Javé Jireh, Deus da providência. Deus vai prover na sua vida. Ou seja, a partir do momento em que nós nos colocamos em Deus, pela fé, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai provendo, Deus vai colocando aquilo que é necessário para que nós possamos cumprir a nossa caminhada. Entendem que Abraão não ficou parado, ele saiu de Ur da Caldeia e se pôs a caminho. Ele não se estabeleceu em apenas um lugar, ele caminhou, ele propagou a sua fé. Porque sim, Deus vai nos ajudando, vai nos alimentando, vai cuidando de nós e vai fazendo com que nós possamos também levar esta fé. Mas você pode me perguntar assim: poxa, mas não é fácil perseverar na fé, ainda mais para os cristãos católicos, amém? É fácil ser católico, irmão? É ou não é? Tá fácil a vida do católico hoje? Não? Pensei que estava moleza. Mas você está me falando que não está tão moleza assim? Somos perseguidos, sim ou não? Somos atacados, sim ou não? Quando a igreja solta alguma coisa, alguma voz, o que acontece? Vem as críticas em massa. Eu sempre tinha um momento lá no Fantástico que vinha uma mulher lá do Vaticano: o Papa Francisco no Ângelus falou isso. Não sei se hoje é assim, mas sempre falava todo domingo. Uma emissora pagã, mas que dá voz a quem? A igreja. Pode qualquer um falar, é pastor A, B, C, D, E, F, G, H, I, pode falar qual for, mas se o Papa falar, tem peso, sim ou não? Porque é a palavra da igreja. E a igreja é perseguida, e muitos estão se calando. Mas Deus vem dando estratégia para a gente falar aqui na frente, não é mesmo? Eu ouvi um irmão que eu achei muito interessante, que ele falava assim, ó: é estranho para um católico assistir Big Brother. Eu não estou dizendo que é pecado, mas é estranho. Olha só como ele diz: é estranho. É estranho para um católico ver horóscopo. Eu não estou dizendo que é errado, mas é estranho. É estranho para um católico que vem à missa, grupo de oração, louva a Deus, ora em línguas, mas fala mal dos outros. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que é estranho. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: é estranho. Eu não estou dizendo que você está errado, que você vai para o inferno, que você está pecando. Eu estou dizendo que é estranho para um católico fazer essas coisas. E eu espero que você entenda nas entrelinhas o que é estranho. Que eu não precise aqui expor o que é estranho. Mas se você tiver uma dúvida, pega lá em Deuteronômio 28, dali, dá uma lida ali, o que é estranho. É estranho. Aí cada um tira as suas conclusões. Amém? Deus vai amadurecer a nossa fé a partir de hoje. Veja, irmãos, mas é necessário a gente perseverar na fé, porque a fé vai dizer, se eu não me engano, lá em Romanos vai dizer assim, Romanos 5 vai dizer assim, ó: o sofrimento produz paciência e prova a fidelidade. E a fidelidade gera esperança, e a esperança não engana. Esperança nada mais é do que fé. Fé é a esperança daquilo que não se vê. Portanto, irmãos, se nós perseverarmos na fé, nós vamos vencer. É fácil? Não. Mas olha o que fala para nós Hebreus 10, 35 ao 39. Não precisa pegar, mas tenta gravar aí, ó, 10, 35 ao 39, diz assim. E essa palavra, irmãos, eu tenho assim um amor por esta passagem aqui. Olha o que ela diz para nós aqui, ó, 10, 35. Não percais esta convicção. E aqui eu abro um parênteses para te explicar uma coisa.
Aquilo que não vem da convicção, ou seja, da certeza, é pecado. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se você não está convicto, já é pecado. Não percai esta convicção. Olha só o que ele vai dizer para nós lá. Que está vinculado a uma grande recompensa. Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. E aí, irmãos, fecha os seus olhos e presta bem atenção nisso que eu vou falar. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco. E o que há de vir virá e não tardará. É para você essa palavra, meu justo viverá pela fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Agora abre os seus olhos, olha para quem do seu lado, repete comigo isso aqui, ó. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Esse versículo, irmão, é para a vida. Não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, mas nós somos sim de manter a fé. Sabe por quê? Porque a maior recompensa da fé é a salvação. A salvação o Senhor já nos deu na cruz, amém? Todos creem nisso? Mas chegar até ela depende de você. Sabe quando alguém fala assim, ó, tem um presente para você, irmãos. Só que lá não tinha correio, não tinha FedEx, não tinha carro, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha nem um pé de um ser humano para te trazer. Você tem que ir buscar. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Você vai deixar lá? Se vale muito a pena, você vai deixar lá? Vou atrás, não vou? Então fala para o seu irmão assim, ó, vai atrás da sua salvação. Fica parado não. E algumas formas o Senhor nos dá através da igreja, para alimentar a nossa fé. A Santa Missa, os sacramentos, né? Confissão, o batismo, comunhão. Tudo isso são os sacramentos que o Senhor nos dá para alimentar a nossa fé. Vir ao grupo de oração, cantar os louvores. Quem canta, reza 2 vezes, já dizia Santo Agostinho. Mas também podemos usar o dito popular, né? Quem canta, seus males, principalmente louvores, tá? Não vai também cantar aí coisas que são estranhas para católico, né? Eu não estou dizendo que é errado cantar outras coisas. Eu só posso dizer para vocês que não precisa de dinheiro, né, para comprar um já ouviram isso aí? É estranho para um católico cantar. Não estou dizendo que é errado. Amém? Leia a Bíblia. Joelho no chão. Tudo isso é formas de alimentar a nossa fé. Já ouviram aqueles irmãos que falam assim, ah, mas eu rezo em casa. Já ouviram isso? Já ouviram muito isso? Uma das coisas que mais alimenta a nossa fé, sabe o que é? Isso aqui, ó. Vida em comunidade. O que os primeiros cristãos fizeram? Dividiram seus bens, repartiram entre si e tinham tudo em comum. Quando nós participamos da comunidade, irmãos, nós nos compadecemos dos outros, os outros se compadecem de nós, e isso faz com que nós nos alimentemos. Porque, sabe assim, ó, quando você está cabisbaixo, quem é de comunidade sabe como é que é. Quando você não está muito bem, o irmão te conhece, ele vem lá e te dá um ânimo, não é assim? Ele ora por você, vamos orar junto. Né? E aí ele vai te sustentando muitas vezes. Ou às vezes, sabe quando o irmão está meio que dando aquela cambaleada, assim, o irmão vem e fala, opa, você sabe onde você veio, não vai vacilar por aí não. Te traz para o prumo de novo, sabe? Deus usa os nossos irmãos assim, não é assim?
Quando a gente passa por dificuldade, aí você fala assim, não veio um da família de sangue, mas os irmãos da comunidade estavam tudo lá. É assim, irmãos. Então, são coisas que alimentam a nossa fé. Outra coisa que nos faz na vida nova, na fé, é estarmos próximos a Deus Espírito Santo. Incendeia a minha alma. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E vem sobre nós, Senhor. Conduza-me. Guia-me. Leva-me. Enche-me, sara-me. Clamar o Espírito Santo a todo instante. Sem cessar. Enquanto ele é derramado em profusão. São João Paulo II, ele disse uma vez que nunca houve um derramamento tão grande do Espírito Santo como nos nossos tempos, irmãos. Nunca houve. Olha que maravilha. Outrora, lá no Antigo Testamento, somente os reis, os profetas e os sacerdotes tinham esse privilégio. Mas quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou e nós temos o livre acesso ao Senhor. E todo aquele que clamar, eu atenderei. E muitas vezes a gente fica aqui quando fala assim, clama o Espírito Santo, a gente fica, enche, Senhor, aqui a minha vida. Aí quando é um cerco de Jericó, fala, peça a Deus uma bênção. Senhor, derrama a bênção na minha casa, a cura. Não é assim? Mas ninguém quer o Espírito Santo. Aqui não acontece, mas lá no Morro Doce, a gente tem um rincão lá, né? E quando tem o cerco de Jericó, irmãos, agora menos, mas há uns 3 anos atrás, assim, antes da pandemia, 2.500, 3.000 pessoas. Acabava o cerco de Jericó, caiu as muralhas, aí você procura ver se já todo mundo já buscou a sua casa, né, em Jericó. O povo sumiu. No ano que vem volta de novo. Aí eu falei, não entendi mais nada. Aí faz novena do Espírito Santo, só os irmãos do fogo mesmo, porque os outros não vêm para pedir o fogo do céu, irmãos. Cutuca o seu irmão e fala, você não pode ser assim. Fala para ele, não pode ser assim não. Você tem que estar próximo ao Senhor. Sabe, às vezes eu penso que é por medo. É sério. Sabe por quê? Você já viu um cristão são? Já viu? Algum cristão que olha, é são assim, ó. É tudo louco, irmãos. Pega no Novo Testamento aqui e acha um que é são para mim. É um que fala que, olha, eu não quero ser crucificado em pé, que nem o Jesus. Põe de ponta cabeça. Tá bom, então toma. Eu não sou digno, que eu não vou falar, então toma pedra. Não é assim? Você viu? Tirando João, que ficou ali, porque era o discípulo que Jesus mais amava, ficou lá, mas ficou também preso no resto da vida. Prisão perpétua, né? Tudo louco, irmãos. São Francisco e Santa Clara tinham um desejo na carne. O que eles fizeram? Vamos se jogar no espinho para matar a carne. Tudo doido, irmãos. Tudo. Agora me fugiu o nome agora, mas a história eu não posso deixar passar. Um dia ele foi jogado numa fogueira e queimou um lado. Ele falou assim, vira porque esse lado já queimou. Tá fácil para o cristão, irmão? São Lourenço. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, irmãos, é tudo louco. Por isso que o Senhor, numa vida nova, nos chama a viver uma fé diante dos obstáculos, irmão. Eu quero dizer assim, irmão, desculpa te dizer isso. Mas entrares ao caminho do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Não tem facilidade para o cristão. Para nós já irmos para a oração, eu quero que você pegue comigo Tiago 1, versículo 2. Está logo depois de Hebreus ali. Se você pegou ali em Hebreus, então Tiago é o próximo livro ali. Capítulo 1, versículo 2, rapidinho. Os obstáculos são inevitáveis para nós, vão ser inevitáveis. Eu quero que você grava isso, são inevitáveis. Mas nós temos que viver
na fé diante deles. Olha o que diz Tiago: considerai que é suma alegria, meus irmãos, portanto, alegrem-se, tá bom? Alegrem-se. Quando passais por diversas provações. Quem está passando por provação aí, levanta a mão. Só quem está com provação. O irmão falou que está até bambeando as pernas de tanta provação que vem sobre eles. Irmão, estou igual a você, mas vamos resistir até o fim, irmão. Até o fim. Até o fim. Veja só. Sabendo que a prova da fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de que sedes... irmãos. Veja, quando o Senhor chamou Abraão lá, para ter uma caminhada e aperfeiçoar, para que sedes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Mas como assim? Como eu vou ser forte, Fabiano? O Espírito Santo nos dará força. É a primeira coisa que o Espírito Santo vem para nos dar quando ele vem sobre nós. E vos dará força. Sabe por quê? Fala para quem está do seu lado assim, porque vai ser difícil. Mas com o Espírito Santo nós vamos vencer. Amém? E aí, para encerrar, vai lá em Josué, capítulo 1. Amém? Versículo 9. Fica de pé. Josué 1, versículo 9. Vida nova em Cristo. Esta é uma ordem do Senhor para nós, que dissemos que queremos essa nova vida. Josué 1, 9. Olha o que diz para nós. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Olha que lindo isso, irmãos. Encosta aí quem está do seu lado assim, ó. Não precisa olhar para ele não, mas fala assim para ele assim, ó. Ser firme e corajoso. O Senhor vai estar com você em todo momento. Sempre. Mas seja firme. Seja corajoso. O reino do céu é para os valentes. Molengas, não vai. Não vai, irmãos. Pulenta, a partir de hoje, o Senhor te faz rocha firme. Amém. Rocha firme, irmão. A nossa fé está fundamentada na rocha. Quem tem medo aqui, levanta a mão. Eu, quando era do crime, eu não tinha medo de nada. Depois que eu entrei para Deus, virei um mundo mole. Desculpa eu falar, irmão. Mas eu aprendi uma coisa. Com o Espírito Santo eu tenho uma coragem, irmãos, que se eu ver o demônio eu corro deles. Porque a palavra me diz assim, ó. Foge da ocasião de pecado. Foge do demônio. Nós não fomos criados para ficar enfrentando o pecado nem o demônio. Na nossa vida nós temos uma inclinação para o pecado que você sabe qual é. Eu tenho a minha. O que Deus me diz para ser corajoso é para eu fugir da situação de pecado. O que tira a nossa salvação é o pecado. O que tira a graça de Deus de nós é o pecado. E o que acaba com a nossa fé é o pecado. Portanto, irmãos, sede firmes e corajosos. Porque a nossa fé vence o mundo. A nossa fé muda a história. A nossa fé transforma. A nossa fé faz da nossa igreja viva há mais de 2024 anos. É pela fé, irmãos. Fé dos patriarcas. Fé daqueles que ensinaram até hoje. Pelo autor da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, ressuscitado e que está no meio de nós. Irmãos, eu não sei o que você passou até aqui, mas eu quero dizer para esse grupo de oração:
ramo novo. Amém? Jó capítulo 14, verso 9 vai dizer: há esperança para a árvore, ainda que com o seu tronco venha a morrer, mas diz assim a palavra do Senhor: ao cheiro, não é ao toque, irmão, é ao cheiro das águas brotará e dará ramos novos. Deixa essa palavra para esse grupo de oração. É uma profecia do Senhor. Há multiplicação para este grupo de oração. Há multiplicação para esse grupo de oração, irmãos. Mantenham-se firmes e inabaláveis, corajosos na fé, no autor da nossa fé. Essa canção diz: eu venço o mundo, eu sou de Deus, a minha vida só tem sentido se está em Jesus. Olha para quem está do seu lado para encerrar e diz assim: ó, a minha vida só tem sentido se está em Jesus. Muitos colocam a sua confiança nos carros e nos cavalos. A nossa confiança vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está no meio de nós. Vamos cantar para nós orarmos agradecendo a Deus por essa noite na presença dEle. Creio